alunos da terceira série do Colégio Força Máxima. Sejam bem-vindos à nossa aula de Biologia. Eu sou a professora Fabiola, ok? E agora a gente vai começar nosso módulo 5 de Biologia 2, tá? Nosso módulo 5, ele vai falar dos biociclos. Então, vamos dar uma olhada de onde saiu essa ideia do biociclo. Lembrando ainda que estamos aí dentro daquela sequência de matérias de ecologia. Então, vamos lá. Você já estudou isso aqui. Quando a gente fala em níveis de organização, a gente pensa no nível de organização sobre dois aspectos. Eu posso imaginar como é organizado um único ser vivo, e aí a gente começa desde lá do átomo, vai para a célula, juntei células, eu vou ter tecidos, juntei dois ou mais tecidos para fazer a mesma função, é um órgão, juntamos vários órgãos para desempenhar uma determinada função no organismo, é um sistema, como no nosso caso, sistema digestório, circulatório, respiratório. E aí, quando a gente junta todos os sistemas do corpo, a gente tem um organismo vivo. Aí a gente fez um nível de organização pensando na construção do corpo de um organismo. Só que a gente pode pensar também no nível de organização do ponto de vista de ecologia, que é o que vai nos interessar agora. A gente vai pensar neste ser vivo, sua relação com os outros e com o meio ambiente. Da onde então que a gente começa? O organismo vivo, obrigatoriamente, ele terá características e ele será um organismo pertencente a uma espécie. Então, exemplo, vamos imaginar, um ambiente, por exemplo, uma floresta amazônica. A gente vai chegar lá numa floresta, por exemplo, eu terei vários tipos de organismos vivos. Terei as espécies de primatas, terei, por exemplo, alguns primatas ali, alguns macacos fazendo ali a sua espécie. Só que não tem só esses macacos. Existem outros tipos de animais ali, existem vegetais ali. Quando eu pego aquele grupo de macacos, agora eu vou pegar todo o grupo de macacos, eles vão formar a nossa população de macacos. E aí, vou aumentando? Só tem população de macacos nesse lugar? Claro que não. Você vai ter vários outros organismos vivos, incluindo outros mamíferos, outros répteis, animais em geral e também vegetais, além de micro-organismos. Quando eu junto mais de uma espécie convivendo no mesmo ambiente, se relacionando ali no mesmo espaço, eu vou ter uma comunidade. Então, a comunidade ela é formada pela inter-relação de várias populações, Que cada população é formada por um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Quando eu pego agora e junto várias comunidades, elas estão vivendo ali num ambiente físico também. Então, eu vou ter o conceito de ecossistema. No ecossistema, eu não vou pensar só nos seres vivos, que são os fatores bióticos, biovida. Eu pensarei também o que esses seres vivos precisam, o que tem naquele meio ambiente que permite a vida, que são os fatores abióticos. Lembre-se que em biologia A é negação. Então, são os fatores não vivos. Então, fatores vivos seriam todos os seres vivos. Já os fatores abióticos do nosso ecossistema seriam o solo, as rochas, o clima, a umidade, isso tudo, a água presente ali, isso seriam fatores abióticos, que são importantíssimos para que os seres vivos permaneçam naquele ambiente. Agora eu vou juntar todos os ecossistemas do planeta e eu vou formar a nossa biosfera. Traduzindo, o que é a biosfera? É o nosso planeta Terra como um todo, onde eu juntei todos os ecossistemas. Para que eu fui até aí? Para lembrar para você de onde saiu o tema da nossa aula. Quando eu penso no nosso planeta Terra como um todo, eu posso dividi-lo em 3 grandes biociclos. Agora é que vem o resumão da aula.
Então, vem lá. Vamos lá? Biociclo. Então, nosso planeta Terra, nossa biosfera, ela vai ser dividida em 3 grandes biociclos. A ideia é dividir ambiente aquático marinho, ambiente aquático de água doce e ambiente terrestre. Certo? Ok? Então, vamos lá. Só dá nome agora, hein? O talassociclo se refere ao ambiente aquático marinho. Nesse ambiente aquático marinho, a gente vai ter aí alguns conceitos que tem na sua apostila. Tem muita coisa de decorebinha, eu vou falar as coisas aqui mais importantes e vou parar para te dizer o que é fundamental para a prova do vestibular. O que de fato cai para que você não se desespere nesses conceitos. Então vamos lá. O talassociclo, que é o ambiente marinho, isso aqui é importante, você vai entender por quê. Ele é dividido em zonas de profundidade e vai ser importante a gente saber isso para a prova. A gente tem a zona eufótica, eu coloquei de cima para baixo na ordem que vai da superfície à maior profundidade. Então a zona eufótica é a mais superficial. Abaixo dela, na zona intermediária, eu teria a zona disfótica. E a zona mais profunda é a afótica. Olha a segunda parte da palavra, fótica, de luz. Lembra que biologia A é negação. Então, vou começar pela profundidade. A zona afótica é aquela mais profunda, onde não há a chegada de luz. Na zona disfótica, que é a intermediária, você até tem chegada de luz, mas numa quantidade menor do que a zona eufótica, que fica mais superficial. É natural que ela receba um pouco mais de luz. Eu gosto também de trabalhar com dicas de memorização. Então, para memorizar, a gente pode criar na nossa cabeça relações, né? Às vezes essas relações podem ser muito malucas, a gente pode criar siglas. Então, por exemplo, quando eu quero memorizar essas zonas, eu sei que tem a ver com a entrada de luz, fótico, beleza, luz. Aí eu criei uma sigla. Na minha mente eu tenho isso aqui retratado, ó, de cima para baixo, EDA. Então, quando eu estou falando com você, eu já sei EDA, eufótica, disfótica e afótica, no nível de profundidade. Procure criar mecanismos de memorização. Isso vale não só para biologia, tá, gente? Isso é técnica de estudo. Vale para outras matérias, onde você tem que armazenar e memorizar algumas palavras. Crie relações com a sua mente, certo? Para que te dê um lembrete, um start. Fabíola, por que isso é importante? E vai ter a ver quase com tudo que eu vou falar aqui. Nessa matéria, que é dos biociclos, dificilmente, é muito raro, em questões de vestibular, eles te pedirem a decoreba em si. O que é a decoreba? Ele te perguntar assim, quais são as zonas do ambiente marinho? Quais são os domínios? Domínio pelágio, domínio bentônico. Então, é difícil eu te perguntar isso. Ué, Fabíola, então o que ele me pergunta aí? Normalmente, nas provas de vestibular, ele te descreve, ele te dá colinhas. Então, ele vai dizer para você, ele até costuma dizer zona eufótica, disfótica, afótica, e pede normalmente, dentro da historinha, para você relacionar com as possibilidades de vida naquele ambiente. Aí é que entrou a biologia. A gente vai trabalhar esse conceito quando a gente falar de zonas aqui. Isso é que é a ideia, pensar em que formas de vida podem ter naquele ambiente, quais as características dela. Então vamos lá. Qual tipo de vida você acha que seria abundante, né, vida na região afótica, onde não há ali chegada de luz? Lembre-se que sem a chegada de luz não teremos a possibilidade ali de seres fotossintetizantes. Então, nessa região, a gente terá que ter organismos
que normalmente terão tamanhos pequenos, serão formas de vida mais simples e com adaptações a viver nesse ambiente que é absolutamente escuro e que não tem praticamente ali vegetação, vai ter fotossíntese, certo? Já na zona disfótica, você já começa a aumentar ali a probabilidade de seres vivos que vivem nessa zona. Já é onde ele já traz uma condição mais favorável. E onde estariam os principais organismos produtores desse ambiente? Quer dizer, organismos fotossintetizantes. Aqui, ó, na zona eufótica, que é a zona que recebe mais luz. Então, os nossos organismos produtores, quer dizer, fotossintetizantes, eles estarão aqui em sua maior quantidade, aqui, ó, na zona eufótica. Aliás, faz uma parada aí que isso é mega ultra importante. Se tem uma questão que cai com frequência no vestibular e é facílimo, você não pode perder, tem a ver com isso aqui, tá? Tem a ver com essa ideia do ambiente marinho, na zona eufótica, produtores de seres produtores aí do oxigênio. Não vamos cair na ideia de que florestas são o pulmão do mundo. Não são. Se existisse um pulmão do mundo, quer dizer, um local que fosse responsável pela produção do maior percentual de oxigênio do planeta, esse local é no ambiente marinho, exatamente realizado por algas que fazem parte do fitoplâncton. Então, ó, fitoplâncton, ambiente marinho, eles ficam aqui, ó, microalgas, cianobactérias, então eles ficam ali mais à superfície, muita luz, são altamente produtores de oxigênio. E a maior parte do oxigênio do nosso planeta, até porque o nosso planeta é formado em sua maior parte por ambiente marinho, vai vir do fitoplâncton. Mais de 90% do oxigênio do planeta vem do mar, vem do ambiente marinho, vem do talassociclo, ok? Bom, existem também os domínios, que são o domínio pelágico e o domínio bentônico. O domínio pelágico, ele tem a ver com a parte do fundo do mar, da distância em relação à costa, ok? Então, você vai ter ali uma distância em relação à costa. Esse domínio pelágico, eu vou ter o domínio horizontal, que é a distância da costa, mas eu também posso ter o domínio vertical, que entraria aqui também as diferenças de profundidade. Já o domínio bentônico se refere a colunas de água, movimentação de água. Nesse domínio bentônico, a gente vai ter a formação de sedimentos, onde serão importantes para várias vidas ali à volta. Fabiola, eu preciso decorar, aqui na minha apostila tem um chaveado, olha aqui, ó, com várias coisas para decorar. Isso cai de fato no vestibular? Não. Eu te falei que dessa aula, o que cai no vestibular é você ter essa ideia geral. Normalmente ele te dá cola do ambiente e você precisa raciocinar qual tipo de vida que deveria ser mais adaptada àquele ambiente. Beleza? Ainda no ambiente marinho, que é a maior parte ali do nosso planeta, a gente vai ter os seres vivos. Esses seres marinhos, eles podem ser divididos em seres bentônicos, nectônicos e planctônicos. Então, vamos lá. Os bentônicos, eles podem ser sésseis ou não sésseis. Lembrando, céssio é o ser vivo que não faz ali a locomoção. Exemplos corais. Pequenos crustáceos são sésseis, se movimentam. Só que os seres bentônicos, eles necessitam viver à volta de algum substrato. O exemplo aí são os corais. A gente tem uma série de vida
de vidas, né, de seres vivos ali nos corais, dependente ali, e que alguns se movimentam, outros não, nas barreiras, né, de corais, só que dependem daquele ambiente, eles ficam ali sempre, eles não vão se movimentar por grandes distâncias. Os nectônicos já vão entrar aí os peixes, os mamíferos marinhos, eles vão se movimentar livremente pelo ambiente marinho. Já os seres planctônicos, eles normalmente são seres bem menores e eles são muito leves. Então a força da correnteza, ela normalmente supera a capacidade de locomoção própria deles. Então eles normalmente vão caminhar pelo ambiente marinho, caminhar entre aspas, né, vão se locomover pelo ambiente marinho através da correnteza, porque ela vai superar a capacidade deles, a força para a locomoção. Agora, para esses animais, eles, os planctônicos, a gente vai ter a importância da profundidade, da movimentação vertical. Eles podem fazer movimentação vertical, ou seja, mudar de profundidade. A correnteza, eles vão caminhar com ela, mas eles podem mudar de profundidade. Isso tem importância, por quê? Porque a gente vai pensar ali no tipo de animal, no tipo de ser vivo, né? Que está ali naquele plâncton, né? Esses animais planctônicos, esses seres vivos planctônicos. O primeiro, eu já dei o exemplo que você não pode esquecer, que é o fitoplâncton. Então, você não pode esquecer o mais importante de todos. O restante, gente, aí, ó, dedução do nome. Você vai ter virioplânctons, bacterioplânctons, né? Já dá ideia aí, né? Zooplânctons são pequenos crustáceos que também são muito leves, vão se movimentar ali, pequenos crustáceos, larvas que estão se movimentando com a correnteza. Beleza? Então, vamos lá. A gente tem também o limnociclo. Fechamos ambiente marinho, certo? Que é o talassociclo. A gente vai para o limnociclo. Quem é o limnociclo? Serão os ambientes de água doce. Aqui entrarão rios, entrarão lagos. E quando eu penso em rios e lagos, né, ambiente de água doce, eu tenho eles podem ser divididos em dois grupos. As províncias lênticas e as províncias lóticas. Vamos de novo usar a nossa técnica de raciocínio, memorização e associação. A técnica da associação para você poder chegar a conclusões. A ideia aqui das províncias é de movimentação lenta ou rápida, maior ou menor correnteza. Se a água está mais parada ou com uma correnteza extremamente leve, que deixa ela praticamente parada, ou se essa água se movimenta, tem uma alta movimentação, um alto fluxo. Olhando os dois nomes, qual que lembra a ideia de ser lento? Ó, lêntica. Então, as províncias lênticas farão parte delas, rios, os lagos normalmente já tem aquela ideia paradinho, só que rios a gente vai ter rios também extremamente calmos, onde a gente tem correnteza muito fraquinha. As lóticas serão as águas de correnteza maior. É bem comum em alguns rios de alta correnteza. Aposto que vários de vocês já tiveram a possibilidade, por exemplo, de cachoeiras com maior correnteza, menor correnteza, né? E experimentar isso aqui. Agora vamos fazer a nossa relação com questões de ecologia, certo? Aqui é importante a gente lembrar em maior possibilidade de desequilíbrio ecológico em relação à poluição. Você estudou lá no ensino médio, outras séries do ensino médio, segunda série, uma questão da poluição que é a eutrofização. A eutrofização ela é muito comum em locais aqui, ó, em províncias lênticas, quer dizer, água
quase parada. Ali você vai ter o acúmulo, depósito de algas. Com isso você vai aumentar o gasto, né, o consumo de oxigênio. Você vai propiciar a maior quantidade, proliferação de bactérias. Os peixes, né, e outros tipos de vida que estão mais abaixo irão morrer. Aí você vai ter vida, organismos vivos em decomposição naquele ambiente, liberação de enxofre, proliferação de bactérias. E aí você causou um desequilíbrio ecológico característico da eutrofização. Nós que estamos aqui no Rio de Janeiro, eu acho que todos vocês já devem ter passado ali à volta da Lagoa Rodrigo de Freitas. A gente observa ali que ali cheia de esgoto, material orgânico, a gente observa que a superfície, às vezes, ela é coberta de algas, e ainda, sabe, a gente observa a mortandade de peixes, e ainda tem um mau cheiro. Então ali é um exemplo onde a eutrofização ela está num grau bastante acentuado quando chega a essa situação de você ter um mau cheiro pela liberação do enxofre, certo? Então nas províncias lênticas há maior possibilidade de um tipo de poluição que é a eutrofização. Na lótica, pelo fato de ter uma correnteza muito mais forte, fica mais difícil esse tipo de poluição. E, enfim, o epinociclo. O epinociclo, ele fará parte dele todo o ambiente terrestre, ecossistemas terrestres. Aí, galera, tem um negócio que a gente vai correlacionar, que você estuda pra caramba em geografia, tá? Só que aqui na biologia, na prova de biologia do vestibular, ele não vai te pedir o mesmo tipo de conhecimento da geografia, certo? Quando eu penso nos diferentes ecossistemas do planeta, olhar o planeta, a gente sabe que a gente tem temperaturas diferentes na zona, que são típicas da zona do Equador. Você tem a parte do planeta mais ao norte, mais ao sul, e você vai gerando ali temperatura, por exemplo, similar nessas áreas. Você vai gerando ali condições que elas são específicas daquela faixa. Aí a gente vai formar os biomas. Quando a gente pensa no bioma, ele é, na verdade, um conceito muito relacionado à geografia. São condições geográficas que envolvem o clima, se é mais úmido, se é seco, as características da própria superfície do relevo, em qual faixa do planeta está aquele ambiente terrestre, vai determinar temperatura, certo? Então, cada bioma ele tem características muito peculiares e muito próprias. Agora, na biologia, eles não vão te pedir na prova decoreba de cada bioma. Então, aqui na sua apostila, você tem vários biomas listados. Você vai ter a floresta amazônica, você vai ter o cerrado, você vai ter a Mata Atlântica, você vai ter o Pantanal, a Caatinga, os Pampas, a Mata dos cocais, né? Lembrei agora, Mata dos Cocais. Então você vai ter tudo isso aqui na sua apostila. Fabíola, o que é importante de eu saber disso aí? De novo, não precisa ficar decorando a característica de cada um desses biomas para a biologia, certo? Em geografia, você já vai ter uma ideia. Em biologia, a gente vai trabalhar com as ideias principais e quando esse tipo de questão ela cai na prova, ela cai normalmente dando colas daquele ambiente, novamente. Então, por exemplo, ele vai te falar do Cerrado brasileiro, certo?
E aí, Fabiola, o que eu vou pensar do Cerrado brasileiro? Aí você vai lembrar lá da geografia também. E até do que você conhece de cultura geral, de que você vê da TV. Cerrado brasileiro, a gente vai estar ali região centro-oeste. Quais as características do Cerrado? Ele vai passar por períodos de quinta seca. Então, a gente vai ter calor, baixa umidade. Fabiola, o que isso vai impactar na vida? Vai impactar que os seres vivos daquele meio ambiente, eles terão que ter características, condições próprias para sobreviver nesse meio que é mais seco, de altas temperaturas. Então, por exemplo, se eu pensar em vegetais, eu não terei vegetais muito altos. Árvores muito altas, por exemplo, elas terão que ser mais baixas. Já que o ambiente é mais seco, vamos tentar fazer raciocínio. A raiz desses vegetais tem que ser o quê? Mais fundas, para buscar água em maior profundidade. Por sua vez, as folhas têm que ter mecanismos para evitar a evaporação da água. Então, elas vão ser ali cobertas, impermeabilizadas por uma camada mais grossa de cotina. Então, elas são folhas mais grossas e normalmente menores para diminuir a área e evitar a perda de água. Então, sempre que ele falar de bioma que você tem a ver com algo mais seco, essas características elas vão ficar um pouquinho similar. Se eu pensar, por exemplo, em biomas como a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a gente vai fazer até uma relação que é parecida em termos de vida. O que elas têm em comum? Elas têm alta disponibilidade de água, certo? Então, a gente vai ter alta disponibilidade de recursos. Você tem uma variedade enorme de vida naquele ambiente, incluindo vida vegetal e animal. Por quê? As árvores agora serão altas, podem ser árvores maiores, já que você tem maior disponibilidade de água, com folhas menos espessas, com vegetais com folhas maiores. Agora já cabem animais de maior porte vivendo nesses ambientes. Porque lembre-se que animais de maior porte, eles dependem de mais recursos, eles têm mais gasto energético. Isso significa que a gente não possa ter, por exemplo, algum mamífero que viva num ambiente um pouco mais seco. Sim, existem ratos, por exemplo, roedores em geral, que têm adaptações a ambientes mais secos. Ou até outros animais um pouco maiores, dependendo aí do bioma dentro do planeta Terra. Só que aí você tem que lembrar que aquele animal ele vai ter uma modificação, uma adaptação fisiológica própria que lhe permita viver naquele ambiente. Então, vou dar um exemplo aí de uma questão que caiu na UERJ, que perguntava sobre o néfron, né? O néfron é a unidade filtradora do rim e é ele que vai formar a urina. E perguntava sobre o néfron de dois animais, a adaptação de um determinado mamífero que vivia em ambiente extremamente seco, certo? E aí o que acontecia? Um tinha um néfron extremamente longo e o outro era um néfron de tamanho normal. Ele botava lá um néfron de tamanho normal e um néfron extremamente longo. O animal que vivia num ambiente mais seco, ele precisava ter o néfron, somente a alça de Henle. Por que a alça de Henle? Porque a alça de Henle é a parte do néfron mais responsável pela reabsorção de água. Gente, reabsorver água significa que boa parte da água que foi filtrada pelo néfron vai voltar para a corrente sanguínea, vai voltar para dentro do corpo do animal. Então, o tal mamífero que vivia lá num ambiente que era com menor disponibilidade de água,
ele tinha alça de Henle enorme. Para quê? Porque ele precisava reter água no corpo dele. Quando o rim dele filtrava água, pegava água, boa parte dessa água voltaria através da alça de Henle para a corrente sanguínea dele. Então ele reteria água. Foi questão da UERJ. Essa ideia, eu estou te mostrando o exemplo de como eles descrevem o ambiente e pensam em situações de vida adaptadas àquele ambiente. Já aconteceu também questões onde eles trabalham com a ideia do vegetal, como eu expliquei anteriormente. Que características de um determinado vegetal para ser adaptado, por exemplo, a um ambiente mais seco, né? Nessa questão ele falava inclusive do próprio cerrado, descrevia um cerrado brasileiro, então ele dava cola para você. E aí ele te pedia características de um vegetal que fosse possível viver naquele ambiente. Gente, dessa matéria para o vestibular é esse tipo de raciocínio que você tem que focar, certo? Você vai saber basicamente quais são os biociclos, né? Ele vai te dar o nome ali, vai te dar colas para você lembrar e pense no tipo de vida possível naquele ambiente, ok? Espero ter podido ajudar. Um abraço a todos, né? Recebam aí, cada um de vocês receba o meu abraço. Para aqueles que já me conhecem, que são meus alunos esse ano, né? O pessoal que foi meu aluno da 2ª série ano passado, estamos aí matando saudades. E para aqueles que não me conhecem, está sendo um prazer trabalhar com todos vocês, espero poder ajudar. É isso.